Boa tarde a todos. Eu sou a Ana Leitão. Acima de tudo, sou serva de Deus Altíssimo. E hoje eu quero partilhar algo que aconteceu e me trouxe muito temor, mais temor ainda do que tenho perante Deus. Portanto, do nada, não é? Quer dizer, do nada não, porque já sabemos que Deus colhe sempre onde não ajunta. E senti no meu coração não só sentimento, mas por necessidade de ovelhas, de pessoas que Deus foi colocando no meu caminho, aflitas, precisando de salvação, precisando de conforto, precisando de refrigério, precisando de libertação acima de tudo e precisando de um favor de Deus. Foram tantas que eu não vi-me sem saber o que fazer, e como o meu coração, minha mente, meu corpo, minha alma, minha casa, meus filhos, minha conta bancária, minha licenciatura, tudo que tenho, tudo que sou, é para Deus, está consagrado a Deus desde o dia que recebi Jesus. Então decidi levantar o grupo. Aliás, o plano que eu tinha para ser feito em Londres, de repente começou aqui em Lisboa, sem finanças, sem recursos, mas é aquilo que dizemos, né? Que a Bíblia diz: o justo vive pela fé. E quando a obra de Deus, nós não temos que nos preocupar, nós temos que fazer e continuar a bater, porque a Bíblia, Mateus 7, diz: batei, abre-se-vos-á, buscai, encontrareis, e pedis, dar-se-vos-á. E eu continuo a pedir de forma a ter acesso a recursos para poder ajudar quanto mais pessoas, melhor. Então, este projeto começou no dia 26 de janeiro e até agora, com hoje, que hoje foi fantástico, são 11 salvações, e tenho estado a acompanhar os novos convertidos naqueles que eu consigo, porque sou só uma, não é? E recursos, confesso que não tenho muitos, mas dentro das possibilidades, dentro dos caminhos que Deus vai abrindo, aquilo que o Senhor tem provido para suprir as necessidades, eu tenho feito. Mas o propósito para o qual eu hoje estou a falar e sinto no coração partilhar com todo o público é que hoje é domingo, era suposto nós reunirmos mais uma vez aqui para partilhar a palavra de Deus, então, mas como temos que obedecer às ordens do governo, não nos agruparmos e em grandes quantidades, e então eu também decidi obedecer como serva de Deus às autoridades, porque está escrito em Romanos que toda alma deve estar sujeita a todas as potestades. E então eu não sou melhor nem maior do que ninguém, tive também que obedecer, e então instruí a todos que nós não agrupássemos, mas eu que estou a serviço do Senhor, disponível para todos aqueles que precisarem de mim, podem me ligar ou contactar a qualquer momento, e aqueles que estão mais perto e eu posso assistir, eu posso mesmo até dar lá um salto, como tenho feito. E não estava à espera que viesse ninguém. Estava na cama, descansadinha, disse: pronto, hoje não tenho ninguém, mas iria preparar a sala como normalmente e fazer reunião só eu e os meus dois meninos. Porque também tenho que instruí-los, não é? Porque a Bíblia diz que devemos instruir os meninos no caminho em que eles devem andar, para quando forem grandes não se desviarem deles.
E então eu assim propus-me a fazer, mas olhei a hora, ainda eram 8 horas, deixei-me estar ali a relaxar. Entretanto, foram vindo hinos e eu disse a senhora chamar para eu orar. E não é que eu nem me lembrei que tinha que fazer intercessão normalmente, porque antes de começar qualquer reunião, temos que interceder, temos que encher-nos da palavra, temos que convidar o Espírito Santo, porque é Ele quem vai fazer a obra. E entretanto, eu muito relaxada, fui louvando o Senhor na cama, fui falando com o Senhor na cama, muito descansadinha da minha vida. E de repente eu digo para mim mesma: oh Ana, levanta lá da cama porque estás a ser uma serva má e infiel. Portanto, vai e prepara que o tempo já não falta muito. Tens encontro com Deus às 10h30 em ponto. E então levantei mesmo em pijama, vim e limpei a sala e estava uma bagunça, porque os meninos em casa, não é mais bagunça faz. A gente tem que deixá-los usufruir da casa deles, porque esta é a casa deles, não é? Tudo que a gente tem é para os nossos filhos. Então eles têm direito de usufruir, sujar quando tem que sujar e a gente ensina então a limpar. E então, assim que exatamente no momento em que eu acabei de limpar a sala, estava ainda em pijama, de chinelos, ouço bater a porta. E então vou lá, atendi-se, mas quem? Não estou à espera de ninguém, ainda eram 9h38, então até às 10h30 teria tempo de me preparar os meninos, dar-lhes pequeno almoço e então começarmos. E eu tinha só uma lição pequenina para lhes dar, porque já sabemos que não conseguimos aguentar as crianças sentadas menos que mais do que uma hora é impossível, não é? Eles aborrecem. Então tinha uma lição pequenininha, mas iríamos mais louvar e dançar para o Senhor, que é o que eles também gostam muito de fazer. Não tinha lição nenhuma preparada para adulto. E quando bate a porta e eu abro a porta, eu vou abrir a porta e é o pai da jovem que está comigo cá em casa. E eu chamo-a e eu digo: olha, tens cá o teu pai. E ela disse: ah, não, ele veio para a igreja. E eu disse: para a igreja? E depois então fez-me um clique. E eu disse... Eu pedi desculpa, mandei-o entrar, a sala já estava toda pronta, eu disse para sentar e corri para o quarto e dobrei o meu joelho. Senhor, muito temor, pedi, Senhor, perdão, porque eu não estava pronta para receber ninguém. E esta pessoa apareceu e, Senhor, eu preciso da tua ajuda para preparar uma lição muito depressa, para poder então ministrar uma palavra não para as crianças, mas para adultos, porque, para ser sincera, eu não tenho muito talento para ministrar a palavra de Deus aos adultos. Na igreja é algo que eu não sei se é o talento, mas talvez é falta de confidência, e eu confesso que não tenho muito, sinto muita vontade com os jovens, sentando no chão, brincando, e crianças, mas quando se trata do adulto, isso dá-me assim um bocadinho, e então eu comecei a tremer muito, e o que é que eu ia dar, o que é que eu vou dar, e então lá vi, porque tinha levado para a minha cabeceira ontem o livro, o Manual do Grupo Familiar do Apóstolo Jorge Tadeu, porque eu ministro os meus filhos e aprendo também muito daqui, porque são lições prontas, concisas e práticas para o cristão guiar a sua vida. E então, assim que abro a página, vem-me logo a parábola dos 10 talentos, que está na página 147, portanto, lição número 46. É um velho livro, é um dos primeiros, acredito que é o primeiro manual do grupo familiar que o apóstolo fez. Eu até passo a mostrar aqui, que é este. Então, assim que abro a página, disse: olha, é mesmo este. Então, vou pegar nesta lição. Então, fiz um skim reading muito rapidinho. E como lá está, o servo do Senhor nunca se atrapalha. Uma das coisas que eu tenho dito está em Apocalipse 22:14, não é? Que diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Portanto, isso para mim quer dizer que cristão que é cristão não espera no dia da tribulação
para lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. E isso, para mim, o que eu entendo é que desde o dia que nós recebemos Jesus, não é? Temos que deixar-nos humilhar, não é? Renovar, deixar que a palavra nos lave, nos limpe, nos purifique que deixemos a nossa mente ser renovada pela palavra de Deus e se praticarmos essa palavra, vamos nos santificando. E a Bíblia diz também que porque sem santificação ninguém verá a Deus. Faça nós o que fizermos, podemos encher o nosso coração de palavra para trás e para frente, conhecer a Bíblia de ponta a ponta, mas de que vale tudo isso se não praticarmos, se não fazemos a palavra de Deus, não é? E para mim, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro é basicamente isto. Estou aqui com um problema e isto está... Pronto, eu peço desculpa que em termos de tecnologia eu preciso de muito treino. Peço desculpas por essa interrupção. Portanto, então, nós não precisamos esperar que seja a grande tribulação. Vemos que estamos todos debaixo do fogo, não é? Debaixo de uma grande tribulação. Eu vejo muita gente tem procurado por mim porque estão realmente a temer que seja este momento em que Jesus vem para buscar a sua igreja, vem buscar a sua noiva e vem julgar a sua igreja em primeiro lugar, depois julgar o mundo. E todos aqueles que tiveram oportunidades de estar perto de Deus, receber Jesus e confessá-lo e andar com Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, estão com muito medo. Não é? E eu consigo perceber isso porque tenho muitas dessas pessoas à volta de mim e tenho tido essa percepção muito forte e muito clara. Então, desde o dia em que recebemos Jesus, então temos que é a oportunidade que Jesus nos dá para começarmos a lavar a nossa veste no sangue do Cordeiro, porque isso é um processo longo. A santificação que é realmente instantânea, eu tive esse privilégio e tive encontro real com Jesus desde o dia que encontrei, que ele me encontrou, que confessei e fui lavando as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Mas uma das coisas que eu tenho no meu coração é que nós nunca devemos dar a nossa salvação por garantida e por isso temos que continuar a todo o tempo nos santificando no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso caminhar a todo o tempo, 24 horas por dia. E hoje eu senti que fui um bocado negligente, fui um pouco serva má e infiel por não ter acordado naquele momento em que o Espírito Santo me acordou com o hino para poder preparar a lição como se fosse para todos, para toda a igreja, e preparei somente a lição para mim e para os meus 2 pequeninos, não é? E estava descansada, é só para nós, não preciso estar ali com grandes aparatos e e a todo tempo quem tocou a porta, eu interpretei como se fosse Jesus que bateu a porta hoje. E se eu tivesse que dar aula a Jesus, eu de certeza que eu caía desmaiada ou teria me dado um ataque cardíaco se fosse Jesus em pessoa, porque eu não estive preparada para dar uma lição a Jesus. Portanto, para mim isso foi uma lição muito grande, não é? Porque temos que estar a todo o tempo preparada para a vinda de Jesus. Por ter pedido perdão, Deus veio ao meu socorro. O Espírito Santo me revelou como dar a lição. Eu mesmo assim fui ainda preparar os louvores, que eu tinha os louvores preparados ontem, mas não tinha o louvor de adoração, as músicas da adoração. Mas eu quando fui, assim que levantei dos joelhos e fui pegar no livro,
veio-me logo 2 hinos. Um deles é este: em tempos como este, eu canto ao Senhor, eu canto ao Senhor com o meu ser. E foi este hino, e só foi ele mesmo que louvei ao Senhor hoje, não foi mais nada, porque o Espírito Santo conduziu a lição de uma tal forma, e eu acredito que nunca preguei com tanta unção, confidência e autoridade como hoje, porque não era eu quem estava no controle, realmente é Jesus Cristo, é o Espírito Santo quem faz a obra, e foi ele quem me conduziu, porque eu não estava mais em mim, estava muito assustada, porque não estava preparada para dar lição a ninguém. Então, o livro do apóstolo foi uma luz para um ponto de partida, não é? Porque a palavra está sempre dentro do meu coração, e o servo do Senhor nunca se atrapalha. Nós temos que, como diz lá o Timóteo, nós temos que apresentar como servo que maneja bem a palavra de Deus, não é? E Espírito Santo então é que vem e faz o resto por nós. E eu agradeço a Deus por neste dia ele ter vindo ao meu socorro, e eu então consegui através da parábola dos 10 talentos que está em Mateus 24, dei também a parábola, a parábola das 10 virgens, não é? Que essa aplica-se exatamente a mim, não é? E não é nada engraçado, eu estou a rir porque é o nervoso, portanto, não, isto de graça não tem nada. É para temer a Deus, é mesmo um temor muito grande que eu tenho sentido. Portanto, temos que manter as nossas lâmpadas acesas a todo o tempo, não esperar o grande dia que Jesus vai bater a porta ou que Jesus vier, para nós realmente termos a nossa lâmpada acesa. O que é ter a nossa lâmpada acesa? É ter o nosso amor por Jesus em dia, ter a palavra dentro do nosso coração, e está escrito que sem santificação ninguém virá a Deus. É nos santificarmos. Como é que vamos nos santificar? Renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, vamos lendo a Bíblia todos os dias um bocadinho, e conforme formos lendo, vamos praticando, porque é a palavra que vai lavar, porque está escrito que a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia, tanto ela é viva, eficaz e prospera em tudo quanto é enviada. E quando nós, cada vez que formos lendo a palavra, o Espírito Santo vai falar conosco, vai se aplicar à área da nossa vida em que precisamos de ajuda, em que precisamos de que Deus nos limpe, que Deus nos liberta do tal pecado em que nós estamos, não é? E a gente então vamos estar mais limpos, as nossas vestes, é assim que vamos limpando as nossas vestes no sangue de Cordeiro, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Não importa quanto da Bíblia tu sabes, não importa o quão bom tu sejas, porque não roubas, porque não matas, porque tu não mentes, tu não levantas falso testemunho, isto não importa nada. O importa é o quão praticante tu és da palavra de Deus, e o quanto tu fazes para manter o primeiro amor em dia. Porque o primeiro amor é aquele dia em que recebemos Jesus, não é? Então a gente apaixonou-se por Jesus, e não deixamos em nenhum tempo, em nenhum momento, que esse amor esfriasse. Quando eu não tive essa oportunidade de fazer os votos, não é, do casamento, então quando o marido faz o voto à mulher na saúde, na tristeza, na alegria, na doença e tudo, até que a morte nos separe, e então é a mesma coisa, nossa relação com Jesus se esfriar ao meio, ele quando vier, a nossa lâmpada vai estar apagada, não é? Mas se ele vier, nós mantemos aquela chama acesa no nosso coração, como lendo a palavra, como fazendo a vontade dele. As vontades de Jesus não são as nossas vontades. As nossas vontades têm que ficar no chão. Aí é que entra os valores da humildade, não é? Eu dou o exemplo, este senhor, quando veio, eu disse-lhe logo, o Senhor hoje me deu uma grande lição. Jesus, através de si, deu uma grande lição. Eu pergunto, com isso, será que eu passei?
Será que eu entrei no reino dos céus? Talvez sim, porque a palavra está no meu coração e eu fui obediente e fiz a diligência. E que mais essa resposta quem pode dar é Jesus. Não é? É Jesus. E eu disse-lhe, porque este senhor teve a oportunidade de ter vindo antes, porque eu cheguei à casa e encontrei ele com a família, com a jovem que está cá comigo, que é a filha dele. E estava o familiar dela toda cá na cozinha e parecia uma grande festa, sabe? Quando os africanos se juntam, não precisa muita comida, não precisa muita bebida. Naturalmente, a alegria do Senhor, a nossa força é. E estavam numa alegria aí, e eu cheguei e fui lá à cozinha, até brinquei com eles, disse-lhes, pois, para vir ouvir a palavra no domingo, ninguém tem tempo, mas para juntarem-se, comerem e beberem, todo mundo tem tempo. E fui falando da palavra de Deus, eles engajaram-se e 2 deles, este senhor que apareceu hoje, o pai da jovem, mas o outro sobrinho, disseram que vinham no domingo a seguir, mas nunca mais vieram. Quando vieram para jantar com a filha outra vez. E eu disse, pois, para virem comer. Ainda voltei a meter-me com eles e a brincar com eles. Mas hoje o senhor veio. Eu acredito que ele não achou isso brinquedo. Então ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador e pediu-me uma Bíblia. E não tenho Bíblias para dar, todas as que compro acabo por dar, e agora comprei uma Bíblia de estudo que preciso mesmo para mim, e eu não posso dar, não vai Jesus aparecer, a minha lâmpada também está apagada, então eu não posso dar tudo, sinto muito, esta eu tenho que manter mesmo para mim, para o meu próprio proveito, para o meu próprio sustento, não é? Para conhecer mais Jesus, até que realmente o dia que ele volte. E é esta mensagem que eu queria partilhar com todos vocês. Vamos manter as nossas vestes limpas, vamos lavar as nossas vestes no sangue de Cordeiro, como vamos deixar que Jesus nos molde. Quantas vezes eu evangelizei as pessoas dizerem, que é aquela igreja, aquele pastor ou aquela pastora, e eu muitas das vezes respondo, eu não vou à igreja por causa do pastor. No princípio quando recebi Jesus, eu me escandalizei muito e tentei sair muito, às vezes desistir do primeiro amor, mas Jesus sempre me levava de volta, e levei um bocadinho de tempo a perceber, porque a gente está sempre tão atarefado, estamos sempre a correr para tudo, para o emprego, damos sempre as primícias aos nossos patrões, damos sempre primícias aos nossos maridos, damos sempre primícias aos nossos filhos, damos as primícias a tudo quanto é gente, mas não damos as primícias ao nosso Deus, que é o Mateus 6,33, não é? Que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. E no princípio, quando eu recebi Jesus e Deus me chamou muito cedinho, eu não tinha o dom da palavra dentro da igreja, mas tinha o dom da palavra fora da igreja, era o Espírito Santo quem falava por mim, porque eu não tinha muito tempo para ler, não tinha muito tempo para estudar a Bíblia, aquilo que eu fazia, o que me pediam, mas uma coisa eu sempre tive no meu coração, é ver a igreja muito cheia com todos aqueles para experimentar o amor e a beleza, contemplar a beleza de Jesus da forma como eu contemplava, e queria ver toda a gente salvo, queria ver toda a gente revestido do poder de Deus, da armadura de Deus, para vencer as circunstâncias, vencer os problemas, porque o mundo é mau, mas Jesus é quem nos prepara para nós revestirmos do poder dele, da sua armadura, e enchermos de fé. Isso tudo aqui é fé, e então as obras é quando saímos para fora, juntamos a fé que aprendemos na igreja, enchemos da fé na igreja, e as obras fazemos ela. Como é que as obras? É as nossas atitudes para com aqueles que estão próximos de nós, é o perdoar, é o levar a palavra de Deus a todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, é sermos tolerantes, é
é ajudarmos uns aos outros, quer se não temos, mas sabemos onde, quem pode ajudar, é abrirmos a nossa boca e pedir. Enfim, uma série de coisas a todo tempo é atitudes. As nossas atitudes é que nos levam à salvação. O receber Jesus como Senhor e Salvador é o princípio de uma caminhada longa que leva tempo. Por isso, eu exorto-vos. É tempo de ler, é tempo de buscar a Deus, é tempo de reverenciar a Deus, porque muitos de nós não reverenciamos a Deus pelo fato de darmos a nossa casa para Deus. Muitas das vezes achamos é a nossa casa, mas não, quando damos a nossa casa para Deus, no momento em que Deus está lá, a casa não é nossa, a casa é de Deus, e temos que respeitar os horários, não é? Se marcamos encontro com Deus, é aquela hora, tem que ser aquela hora. E eu hoje quase falhei, tinha encontro marcado com Deus às 10h30, eu tinha que estar pronta para estar. Eu normalmente antes das 10, às 9h30, eu estou pronta, já tenho a casa toda limpa, mas hoje eu não tinha. Às 9h38, porque é a hora em que quando o Senhor, eu despedei o Senhor e fui ver o relógio, olhei, eram 9h38. A esta hora eu normalmente já estou pronta e eu não estive pronta hoje. Bem, a minha sorte é que Jesus não quer o meu pijama, não quer os meus brincos, não quer os meus cabelos. Bem, a maquiagem eu uso pouco, sou um pouco de maquiagem. A minha sorte é que Ele quer o meu coração e o meu coração está sempre aberto para Ele. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor, e que Deus vos abençoe, enche-se da palavra e sejam abençoados, porque Jesus, a sua palavra, não procurem respostas em lugar nenhum. Toda a resposta está na Bíblia. Deus abençoe.